Esta é a história de um homem que viveu duas vidas, uma como um furacão nos ringues de boxe e outra como vítima de uma acusação que o derrubou com golpes mais duros que qualquer adversário. Rubin Hurricane Carter, ele nasceu para lutar, mas sua maior batalha não foi contra os oponentes de carne e osso, e sim contra a injustiça que o prendeu por quase 2 décadas. Hoje vamos contar todos os detalhes deste caso. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora com cara nova aqui para vocês. Estamos em um novo cenário, eu amei esse cenário que eu montei com muito carinho para vocês, espero também que vocês gostem. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, eu gostei demais, eu amo esse verde, essa tonalidade verde, então eu escolhi essa cara nova aqui para o canal. E hoje eu quero contar para vocês uma história incrível e também muito triste, daquelas que parecem filmes. E de fato esse caso acabou virando um filme. Eu vou contar a história de Rubin Carter, que talvez você conheça como Hurricane, o furacão. E esse apelido dele não era à toa, ele de fato era um furacão no ringue de boxe, ele foi um lutador incrível, de muito destaque na sua curta carreira. Já a vida dele foi muito mais que isso, foi uma verdadeira montanha-russa de altos e baixos, de vitórias e injustiças. Então já pega um café, senta aí comigo porque eu vou te levar para cada pedaço da jornada de Rubin Carter. Rubin Carter nasceu no dia 6 de maio de 1937 em Clifton, mas foi em Paterson que ele virou quem ele era. Ele era um dos 7 filhos de Lloyd e Bertha, que lutaram desde cedo para colocar comida na mesa. Paterson era uma cidade industrial cheia de fábricas, mas também um lugar de muita pobreza e segregação. Para alguém como Carter, o mundo já parecia dizer: olha, sua vida não vai ser nada fácil. E ele sentiu isso desde cedo. E por que eu estou falando isso? Porque quando ele tinha 11 anos, a vida já jogava muito duro com ele. Desde cedo, ele enfrentava uma forte gagueira e por isso ele sofria bullying na escola, e ele nunca foi o tipo de menino que deixa as coisas quieto, que deixa passar. Ele tinha uma personalidade bastante forte e, além disso, um dia, enquanto ele ainda era um garoto, ele foi preso após esfaquear um homem. Ele disse em sua defesa que na verdade estava se defendendo deste homem porque ele teria tentado abusar do Carter, mas sendo verdade ou não, ninguém quis saber o lado dele da história. E então, aos 11 anos de idade, ele foi enviado para um reformatório, o Jamesburg State Home for Boys, e lá ele ficou 6 anos da sua vida. Mas aos 17 anos, em 1954, ele fugiu do reformatório e se alistou no exército. E foi ali que ele descobriu sua maior vocação. Ele descobriu que ele era um lutador de boxe. Ele começou lutando como amador na Europa e ganhava a maioria das lutas, e nessa época até a sua gagueira ele conseguiu superar com a ajuda de uma fonoaudióloga militar. Mas, na verdade, o Rubin Carter não tinha uma personalidade muito fácil. Ele tinha uma personalidade bastante forte. E por isso, durante seu período no exército, ele passou por 4 cortes marciais, após várias faltas disciplinares. E com isso, ele acabou sendo dispensado como inapto para serviço militar. Quase imediatamente após o seu retorno para Paterson, a polícia prendeu Carter novamente e o forçou a cumprir os 10 meses restantes da sua sentença no reformatório estadual. Em 1957, ele foi preso novamente, dessa vez por estar envolvido no furto de uma bolsa, e ele passou 4 anos na Trenton State, uma prisão de segurança máxima, por causa deste crime, e após a sua libertação, ele canalizou sua considerável raiva em relação à sua situação e também da comunidade afro-americana da cidade para o boxe. Ele se tornou um verdadeiro profissional. Em 1961, ele começou sua carreira com uma sequência de 4 vitórias, incluindo 2 nocautes, e assim ele ficou conhecido como Hurricane, porque seus punhos eram rápidos como raio e ele era um furacão. Aos 24 anos, ele já era um boxeador profissional do peso médio, e ele não era o cara mais alto de todos, ele tinha 1,73, mas ele sabia muito bem como lutar. Ele era extremamente rápido, agressivo e era um verdadeiro furacão. De 1961 a 1966, ele lutou 40 vezes, ganhou 27, 19 dessas por nocaute.
Em dezembro de 1963, em uma luta que não valia nenhum título, ele conseguiu derrotar o então campeão mundial dos médios em um nocaute no primeiro round, mas ele acabou perdendo sua única chance pelo título em outra luta, isso pela decisão dos juízes. Mas após essa luta, ele foi amplamente considerado uma boa aposta para vencer sua próxima luta pelo título. Já fora do ringue, ele falava tudo aquilo que ele pensava, ele vivia a vida intensamente e por um tempo ele viveu muito bem, mas infelizmente a vida deu um golpe nele que nenhum soco no ringue poderia igualar. Nessa altura ele já era um dos cidadãos mais famosos de Paterson e ele não fazia questão de ter uma amizade com a polícia. E durante o verão de 1964, ele chegou a expressar sua raiva em relação à presença da polícia em bairros onde havia a maior parte de negros. Agora, quanto à sua vida pessoal, ele tinha um estilo de vida bastante extravagante. Ele adorava frequentar casas noturnas, bares da cidade, afinal ele era solteiro, novo, famoso. E ele não imaginava, mas todo o seu histórico de problemas com a lei e também o preconceito da justiça iria mudar sua história para sempre. Era 17 de junho de 1966, uma noite qualquer em Paterson, quando por volta das 2h30 da manhã, 2 caras armados entraram no Lafayette Bar and Grill e eles abriram fogo ali no local. Lá eles mataram o bartender, chamado James Oliver, e 2 clientes, o Fred e o Razel. O Razel morreu em um hospital um mês depois, tendo sofrido vários ferimentos, e um outro cliente chamado Willie Marys foi o único sobrevivente a esse ataque, apesar de ter sofrido um ferimento na cabeça que deixou ele cego de um olho. 10 minutos depois que esse crime aconteceu, por volta das 2h40 da manhã, uma viatura policial parou Carter e seu amigo John Arts. Eles estavam em um carro branco alugado. Naquele momento, eles estavam retornando de uma noite em um bar próximo chamado Night Spot e o Carter estava sentado no banco de trás, o John Arts estava dirigindo e tinha um terceiro amigo, o John Royster, no banco do passageiro. A polícia reconheceu o Carter logo de cara porque, de fato, ele era uma figura bastante conhecida ali na cidade e também um pouco controversa, mas o policial deixou os homens irem embora. Minutos depois, os mesmos policiais solicitaram uma descrição do carro usado pelos bandidos naquele crime no bar. 2 testemunhas oculares deram as descrições que eles tinham do carro, falaram que era um carro branco, e essas pessoas estavam ali do lado de fora do bar quando tudo aconteceu, que era a Patricia Valentine e o Alfred Bale. O Alfred estava roubando um armazém na região junto com seu cúmplice, o Arthur Bradley, naquela mesma madrugada, e ele chegou a entrar no bar onde o crime aconteceu. Mas naquele momento o crime já havia acontecido, e ele aproveitou todo o caos da situação para roubar o dinheiro que tinha ali no caixa registrador. Mas a polícia até então não sabia disso, ele era apenas uma testemunha ocular. Ele falou com os policiais que tinha visto 2 homens negros, um com uma espingarda e outro com uma pistola, do lado de fora do bar logo após os tiroteios e correu deles naquele momento. E ele viu quando ambos entraram em um carro branco que estava estacionado em fila dupla e foram embora. A vizinha que morava acima do bar ouviu os tiros, ela era Patricia Valentine, e ela relatou ter visto 2 homens negros saírem do bar e entrarem também em um carro branco. Então o carro dos criminosos foi descrito como um carro branco com um desenho geométrico, uma espécie de desenho de borboleta na parte de trás do carro, e tinha a placa do estado de Nova York com fundo azul e letras laranja. Outro vizinho chamado Ronald Ruggiero também ouviu os tiros e ele disse que viu da sua janela o momento em que o Alfred Bale saiu correndo de dentro do bar. Ele então ouviu um barulho de pneus e viu um carro branco passar com 2 homens negros no banco da frente. A vizinha de cima, a Patricia Valentine, inicialmente declarou que o carro tinha luzes traseiras que acendiam em formato de borboleta, e essa descrição era diferente do carro que o Carter estava na noite dos fatos, apesar de ele também estar em um carro branco. E enquanto a polícia tentava localizar os criminosos, o Carter estava sendo levado para sua casa pelo John Arts, e estavam apenas os 2 no carro neste momento. E novamente eles foram parados às 3 horas da manhã. Dessa vez, eles foram ordenados a seguir a polícia até a delegacia. A polícia nessa altura acreditava que eles haviam cometido o crime. Lá eles foram presos e o Carter nessa época tinha 29 anos e seu amigo John tinha 19, e a única vítima sobrevivente do crime, o Willie, não os identificou como os atiradores. Mesmo assim, eles foram presos e a polícia confiscou o carro que eles estavam usando naquela noite, e depois de alguns dias detidos, eles acabaram sendo liberados.
5 dias após a liberação deles, um detetive decidiu revistar o carro novamente. E nessa nova busca, supostamente ele encontrou 2 balas que não tinham sido disparadas. Uma de calibre .32, usada em revólveres, e outra calibre .12, usada em espingardas. Eram iguais às encontradas nas vítimas e também na cena do crime. Mas essas balas encontradas no carro não combinavam completamente com as balas que estavam ali na cena do crime. A bala .32 encontrada no carro era feita de latão, enquanto as balas encontradas nas vítimas e também na cena do crime eram de cobre. Basicamente, não havia evidências forenses ligando o John e o Carter ao crime. Na noite em que eles foram revistados, o carro que eles estavam usando também foi revistado e lá dentro não tinha qualquer vestígio de sangue nem arma, mas parece que a polícia já estava convencida de que eles eram os criminosos. Nessa época também já era feito testes de resíduos de armas nas mãos de pessoas acusadas de crimes e poderia ter sido feito neles esse teste, porém o detetive principal do caso mais tarde alegou que não teve tempo suficiente para trazer um especialista para fazer esse teste, então teste de resíduo não foi feito neles. Quando foram presos, o detetive providenciou um especialista para conduzir testes no polígrafo e o Carter e o John passaram nos testes. Eles então foram soltos depois disso e compareceram voluntariamente perante um grande júri que concluiu que não havia indícios de participação no crime. E depois disso eles acharam que tudo estava resolvido. Mas não. Depois de 2 meses, eles foram indiciados por este mesmo crime. Isso aconteceu depois que a polícia descobriu que o Alfred Bale e o seu comparsa Arthur Bradley estavam roubando na região na madrugada dos fatos. Depois disso, ambos foram presos e passaram a identificar o John Artz e o Carter como os criminosos que haviam atirado dentro daquele bar. E com base nisso, o John Artz e o Carter foram presos e indiciados.